Última aí. Saudações a todos e todos em mais um Pensar na DF, e hoje nós estamos com a pernambucana Márcia de Alencar, ex-secretária de Segurança do DF, e vamos falar sobre as reminiscências, sobre as suas vivências da perna cabeluda e a sua ligação com o Agente Secreto. Esse filme que tem nos representado com muita força internacionalmente. Márcia, vai nos contando, fale, inclusive nesse período que é um período de carnaval, tem tudo a ver. Muita alegoria, né? Primeiro eu queria agradecer muito, não é, ao João Negrão e a você, Alisson Lopes, né, pelo convite, e queria parabenizar a iniciativa. Eu acho que o Pensar na DF é uma forma muito inteligente, muito intuitiva, de buscar novas racionalidades e principalmente narrativas sobre o que é hoje a esquerda no Brasil. E nessa perspectiva eu queria dizer que eu lá menina, né, eu nasci numa cidadezinha chamada Timbaúba, que ela é conhecida como Timbaúba dos Mocóis. Eu nasci no dia 12 de julho de 1965, portanto logo depois, né, do que tinha acontecido no 31 de março. E nesse ano, vários episódios aconteceram em torno da minha família. Mais especificamente, eu lembro que a minha família, eu menina lá já nos anos 70, me contava, e minha avó principalmente, que eu tinha que rezar com ela um mistério do terço pelo meu primo Túlio Feliciano, que estava exilado na França. Que ele era um estudante que teria sido arrastado em plena praça 13 de maio, em Pernambuco, e que meu pai, junto com o meu tio, João Feliciano, estavam sendo responsáveis para poder garantir a vida do meu primo no exterior. Então esse mistério do terço, às 18 horas, com vovó Dorinha, era obrigatório, e painho sempre dizia para mim que isso era muito importante. Então isso é uma lembrança muito forte da minha infância, que era garantir através dessa oração que meu primo permanecesse vivo. Meu tio, João, ele era um poeta da cidade. Além disso, ele era considerado um curandeiro, porque ele era a pessoa que tinha a farmácia maior da cidade, e ele era um estudioso da medicina, ele era um cientista popular. Então as pessoas preferiam muitas vezes ir a tio Joãozinho para poder conseguir a receita, do que de fato ir ao médico da cidade, que eu me lembro que era Dr. Ferraz e Dr. Roberto, que eram pessoas extremamente competentes do Hospital Ferreira Lima, onde eu nasci. E essa menina nasceu num ambiente onde a família tinha uma história muito fortemente vinculada com o que tinha sido reprimido no país naquele momento, né? Aí então meu pai, por exemplo, ele tinha um guarda-roupa, aqueles guarda-roupas robustos de madeira, que ele teve que cortar por dentro a madeira, para dentro, entre uma madeira e outra, ele colocar lá todos os livros dele que eram considerados marxistas na época. Então eu me lembro quando meu pai pôde abrir finalmente a tábua desse guarda-roupa, e eu assisti aquilo como um espetáculo, porque meu pai foi avisado pelos amigos que ele tinha que se esconder, porque era muito provável que dentre as pessoas que estavam na lista dos que estavam sendo perseguidos lá em Timbaúba, na minha cidade, que painho era uma das pessoas que iriam ser arrastadas pelos militares. Aproveitando esse momento, nessa lista que incluía o nome do seu pai e de outras pessoas, estava Miguel Arraes. E qual é a sua relação com Miguel Arraes? Pois eu tenho um primo aqui em Brasília, que ele é um querido, né? Ele é professor de pós-graduação de Relações Internacionais, é um catedrático maravilhoso, o Vigílio de Alencar Arraes, e é professor de História sobretudo internacional. E ele diz para mim algo muito importante. Ele diz assim: prima, você é da linhagem mais nobre dos Alencar. E eu acho muito curioso quando ele diz isso, porque assim,
Existe uma família, né, que tem origem portuguesa e espanhola, na verdade uma família Alenquer, que vem para o Brasil, e essa família entra, na época, por Salvador, que já era, portanto, a capital, a primeira capital do Brasil, e ela se desloca e vai para aquele ambiente ali que fica afunilado entre o Ceará, o Piauí e Pernambuco, na área que a gente chama da Chapada do Araripe. E lá existem alguns movimentos que gerou, inclusive, a Revolução 17, que foi a revolução que Pernambuco decretou a independência do Brasil, e o Brasil ficou independente por alguns meses. E lá existia uma líder política que, segundo o meu primo, é a linhagem mais nobre do Alencar, que é a Bárbara de Alencar. Só que a Bárbara de Alencar, ela é irmã de Inácia. É exatamente a Inácia quem gera a família de Miguel Arraes de Alencar. A minha família, a família que vem da linhagem de Bárbara de Alencar, que é considerada a primeira política da história do Brasil. E ela é a mãe, nada mais, nada menos, do líder dessa Revolução de 17, que é José Martiniano de Alencar, que se torna o primeiro governador da província, que é do Ceará, e ele é o pai de José de Alencar, o nosso famoso escritor José de Alencar. E dela também a gente tem o Tristão, o famoso também Tristão, tanto é que, por ser Chapada do Araripe, Tristão, então aí começa a ter vários sobrenomes, como eu tenho vários primos, Araripe de Alencar, Alencar Tristão, Arraes de Alencar, Alencar Arraes. Eduardo me chamava de prima, eu achava muito bonito. E eu tive a oportunidade de conviver com o Dr. Arraes, e Pedrinho, o filho mais novo do Dr. Arraes, ele é padrinho do meu filho mais velho, do meu filho Fernando. E Dr. Arraes tinha muito carinho por mim e pelo meu filho, porque ele era muito amigo, ou conviveram em épocas semelhantes com o avô dos meus filhos, Potiguar Matos, que é imortal da Academia de Letras, amigo de Gilberto Freire e também muito amigo de Ariano Suassuna. Então, assim, essas pessoas participaram da minha história já jovem, morando em Recife. Mas quando eu lembro da Perna Cabeluda, é uma outra fase da minha vida, né? E aí você me perguntava em relação a Dr. Arraes. Dr. Arraes, para mim, é uma história muito sagrada. É uma história muito sagrada da minha vida, da minha família, e eu tenho muita, quase que gratidão pela oportunidade de ter convivido com ele em alguns momentos, com Dona Madalena, com Pedrinho até hoje, mas também uma saudade imensa da forma como a gente perdeu Eduardo. Eduardo era contemporâneo meu, Eduardo nasceu praticamente um mês depois de mim, eu nasci em julho, ele nasceu em agosto, daquele 65. Eduardo nunca levou o nome do avô, porque ele se chamaria Miguel Arraes de Alencar Neto. Dona Ana me contou isso um dia, a mãe dele, mas para preservá-lo pela época exatamente, colocou o nome da família do pai, que era Acioli Campos, que aí ficou Eduardo Henrique Acioli Campos. E vem João aí com uma geração trazendo esperança, e Pernambuco, como sempre, não é? Pautando a política, pautando a cultura, e o agente secreto explode com Kleber Mendonça, num cenário que, para mim, é de arrepiar. E ser tudo isso, né, num período que também é um período do Momo, um período carnavalesco. A Perna Cabeluda, ela volta, mas não só como uma questão do imaginário, mas como uma tensão real de quem viveu aquela experiência. Eu era uma menina entre 7 a 10 anos de idade, e que eu tinha um medo absurdo dessa Perna Cabeluda, que criou vida própria a partir de uma experiência vivida por uma pessoa em Tiúma, que chega numa redação do jornal, e o repórter Raimundo Carreiro assume aquela notícia de uma forma
muito crítica, cria romances policiais, vira uma coluna permanente, aquilo viraliza aos termos de hoje e vários populares começam a chegar nessa redação contando as mesmas histórias e todo mundo passa a falar isso no boca a boca. E a Praça 13 de Maio, de onde foi arrancado o meu primo Túlio, era uma praça que ela tinha uma irreverência muito forte, porque se dizia que era ali que havia os encontros dos então homossexuais, hoje da comunidade LGBTQIA+, e que eles eram arrancados pelos militares, porque lá na Praça 13 de Maio, em plena ditadura, eles eram arrancados dessa praça, porque ali era um ambiente de liberdade, era um lugar de expressão da juventude, muito próximo a uma escola, que era uma escola considerada a melhor escola pública da cidade. Então aquilo ali era um ambiente onde se a gente estivesse no entorno do campus Darcy Ribeiro. E, Márcia, e por trás dessa lenda urbana, que inclusive a primeira vez que eu ouvi falar sobre lenda, sobre a perna cabeluda foi na música do Chico Science, sim, né? Sim. E ele fala da perna cabeluda e eu não entendi na época, né? E foi agora, no Agente Secreto, que eu consegui contextualizar. Uhum. E aí, me diz sobre essa lenda urbana, que foi a criação da perna cabeluda, a repressão a movimentos como que você citou agora, e também os grupos de extermínios, os esquadrões da morte. Pois então, a partir do momento que os populares começaram a ir com a experiência deste que disse que viu a perna cabeluda tendo vida própria em Tiúma, né, em São Lourenço da Mata, na cidade da região metropolitana de Pernambuco, e isso passou a fazer com que as escutas clandestinas dos militares em relação a todas as pessoas que acessavam, e essas pessoas passaram a ser perseguidas, e muitas delas foram como se ali passasse a ser também um ponto de convergência para que as pessoas pudessem desaparecer. E aí entra a questão dos mortos, dos desaparecidos, entra a questão da memória e da verdade, entra a questão do meu primo, por exemplo, que hoje, né, hoje não, desde que ele voltou do exílio, ele é uma pessoa que se reconhece homossexual, e isso era uma experiência considerada muito atípica, ou vivia os preconceitos dos anos 60, 70, e a gente está falando hoje em 2026, e a gente ainda sabe quais são os reflexos dessa comunidade nesse país, que é um país patriarcal, machista, sexista, de um racismo estrutural, e que, portanto, não reconhece, né, esses grupos que são voltados à sua origem étnico-racial, seja negra, seja indígena, não reconhece, portanto, a potência, né, do que são a liberdade de expressão, a liberdade da sua orientação sexual, o respeito a essas liberdades, e que a gente está novamente vivendo, né, no Brasil, desde 2013, que começa uma polarização, no 2016 intensifica com o golpe parlamentar e a tentativa, ou a trama de golpe em 8 de janeiro de 2023, e que a gente, portanto, parece que o agente secreto ele cabe dentro dessa nova fase do Brasil, onde a gente quer agora reafirmar o Estado Democrático de Direito, que a gente afirmou em 1988, depois de ter vivido a pena cabeluda. E é interessante que o agente secreto ele traz a temática da ditadura, mas mostrando toda a sociedade afetada ali, né? Que o regime ditatorial ele atingiu não só as pessoas que eram simpatizantes de esquerda ou pessoas que estavam ligadas a movimentos sociais ou partidos políticos, mas também, de maneira geral, toda a sociedade, né? Pernambucana, de verdade, Alisson, porque a gente... eu era uma menina, gente. Eu estudava num colégio de freiras no interior de Pernambuco, no Colégio Santa Maria. E não era eu só, enquanto menina, todos os meus coleguinhas, como a gente chamava, todos morriam de medo da perna cabeluda. E eu lembro exatamente no dia que eu vi a perna cabeluda.
Eu morava numa casa, essas casas que tem varanda e que tem um jardim na frente e que tinha uma grade no portão. E eu me aproximo da grade, a grade é vazada, era o início de noite. Pai já tinha chegado do trabalho, mas eu me lembro que eu sempre fui uma criança muito curiosa e de alguma forma eu vi um barulho ou um movimento na rua, saí no terraço e atravessei. E quando eu abro a porta da grade para que alcançava a rua, que olho à minha esquerda, eu vejo vindo uma pessoa, mas que para mim existia uma sombra na pessoa, e o que me apareceu na minha imaginação infantil era uma perna cabeluda. E eu entrei gritando, desesperada. Meu pai estava ainda tomando banho, eu me lembro disso. A minha mãe, porque eu chamava painho, 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 desesperada. E mãe fazia, minha filha, o que aconteceu? E para mim era tão real aquela experiência, porque estava todo mundo contaminado com uma certeza de que existia algo que nos perseguia. E para a gente era a perna cabeluda, que ela iria vir fazer algum mal, que ela iria fazer alguma destruição, que ela ia fazer alguma coisa que não era boa. Essa sensação ela era muito real. E eu era apenas uma criança, eu não sabia do que se tratava o contexto sociopolítico, ideológico que o país vivia. Não sabia porque eu rezava aquele texto, eu só queria que meu primo voltasse. Porque a minha tia chorava todos os dias, porque meu primo estava longe dela. Então, eu não tinha noção exatamente do que estava acontecendo. E aí sim, uma década depois, já nos anos 80, eu, uma estudante de psicologia, que foi meu primeiro curso, eu já fazendo as minhas incursões, né, etc., que aí eu passo estudando a história real e a história de Pernambuco, que tem capítulos que até hoje se esconde da própria história do Brasil. Eu pude começar a compreender criticamente o que tinha acontecido. E me tornei presidente do Centro Acadêmico de Psicologia na faculdade em que eu fazia psicologia, ligada à Universidade Federal de Pernambuco. E ali eu comecei a redimensionar a minha história. E nisso vem Brizola, isso volta a Raiz, e aí volta a Esperança. A gente faz a primeira campanha, eu me lembro que tinha um bottom que era uma boca desenhada assim, meu primeiro voto é de Arraes, e o meu primeiro voto foi de Miguel Arraes de Alencar. Movimento no Brasil, Direta Já. Direta Já, e aí entra um outro processo completamente diferente, a luta pela Constituinte, aí vem a Constituição de 88, e na Constituição de 88 eu era também uma jovem, né, que naquele momento eu tinha exatamente 23 anos de idade. Então, a minha história explode a partir disso, como uma pessoa que passa a perseguir a democracia como algo libertador e a entender que a perna cabeluda tinha nesse imaginário pernambucano, nessa lenda urbana, e que também alcançou todos os cantos e também as áreas rurais de todo o Pernambuco, como algo enigmático, que hoje pode ser alegórico, mas para mim, quem mais merece a estatueta no 12 de março de 2026 é a perna cabeluda. Maravilha. E aproveitando aqui para a gente já chegando nos momentos finais dessa excelente conversa, sempre é maravilhoso conversar com você. E o carnaval, vi que você veio com o guarda-chuva ali de Pernambuco, ali, o que simboliza? Do maracatu, Pois é, isso aqui do frevo. O frevo é frevendo. O frevo é for all. O frevo é para todos. Como o nosso forró, né? Que veio do for all, o forró. E o frevo
no dizer dos grandes músicos ou ritmistas, etc., é a forma mais intensa do rock and roll. O frevo é o rock and roll em alta potência, porque você ter fôlego para acompanhar o blues, o ritmo blues, o soul, o rock and roll, aí vai heavy metal, etc. Mas, meu amigo, aí vem Chico Sainz, se cria toda aquela movimento Mangue Beat, mas quando entra o frevo, peça para medir sua pressão antes de você dançar vansourinhas. E aí eu vou encerrar dizendo: voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente as vassouras na rua tocando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros? Cadê bolas de ouro? A paz dos lenhadores, nosso batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. Paz, muita paz. Que 2026 seja um ano de renovação da nossa democracia e a certeza de que os nossos filhos têm futuro, e esse futuro é aqui no Brasil. Maravilha! Enquanto tivermos o frevo, o carnaval, a gente tem resistência, a luta pela democracia. O frevo tem essa ligação também com a capoeira, com os passos. Com a capoeira, com os passos, com o maracatu rural, com o maracatu imperial, com o coco, com a ciranda, de Lia, de Itamaracá. O frevo é o lugar onde acontece o carnaval multicultural. É lá em Pernambuco que a gente consegue sair dos tambores silenciosos, do Pátio do Terço, em homenagem a todos os nossos irmãos negros mortos, escravizados, torturados nas senzalas, até hoje não reconhecidos na sua identidade, até a hora que a gente reconhece também a potência que foi Maurício de Nassau sair de Olinda para fundar Nova York, quando ele perdeu, enquanto holandês, a Guerra dos Mascates, que os portugueses, aqueles, eu diria, náufragos navegantes, nunca entenderam e respeitaram os povos originários dessa terra. E, portanto, o marco temporal começa muito antes da história desse país. Maravilha! Márcia de Alencar, pernambucana, essa figura potente aqui. Muito obrigado por essa conversa, é sempre maravilhoso. E que venham outras, né? Com certeza virão. A quem está assistindo, curta, nos sigam. A Márcia hoje faz parte dos quadros do Pensar DF, para que a gente possa mudar e transformar essa nossa realidade. Muito obrigado. E o Pensar DF é madeira que cupim não rói, como diria Ariano Suassuna. Maravilha.